Olá, sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim, uma empresa subsidiária integral da CEMIG que atua no mercado de energia solar por assinatura e tem crescido e conquistado rapidamente o mercado de Minas Gerais. Eu sou a Silvia Castro e vou estar aqui sempre acompanhada de um especialista para bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a democratização da energia solar e de que forma a CEMIG Sim pode contribuir para simplificar o acesso à energia solar. Também falaremos sobre o marco legal da geração própria de energia, mais conhecida como geração distribuída. O que muda para o consumidor final? Essas e outras dúvidas serão respondidas pelos nossos convidados Danilo Guzmão, presidente da CEMIG Sim, e João Paulo, diretor de negócios da CEMIG Sim. Sejam bem-vindos ao Sim Talks. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. Vamos falar bastante aí sobre geração distribuída. Pois é necessário falar sobre isso, né? Que é um assunto aí muito novo para grande parte do público, mas que cada vez mais precisa ser popularizado, né? Bom, para começar, João, explica para a gente o que é essa geração distribuída que tanto se fala e que a gente ainda vai falar muito por aqui, né? Como é que funciona? Porque a gente vê aí de fora aquelas placas enormes ali nas residências, mas a gente não imagina exatamente como é que é todo o mecanismo, né? Tá certo, Silvia. Obrigado pela pergunta. Bom, a geração distribuída, ela pode ser definida como uma fonte de energia elétrica. Hoje, todos nós podemos produzir a nossa energia, tá? E isso é uma modalidade chamada autoconsumo. Então, eu posso produzir a minha energia, a Silvia pode produzir a energia dela, o Danilo pode produzir a energia dele. O que acontece? Quando você produz essa energia, você injeta essa energia no sistema e a distribuidora reconhece essa injeção de energia. Então, se você tem uma conta, por exemplo, para ilustrar, de R$300 e tem uma usina no seu telhado que produz esses mesmos R$300, equivalente ao número X de quilowatt, você vai fazer uma compensação e praticamente tem uma conta, obviamente vai pagar alguns encargos para a distribuidora e taxa de iluminação pública, mas você tem uma conta zerada. Essa é uma modalidade que a gente chama de autoconsumo. E onde que a CEMIG Sim entra nessa história? Nem todo mundo consegue fazer ou produzir a sua própria energia via autoconsumo. Então existe uma modalidade chamada geração compartilhada que democratiza esse produto. Nós estamos falando aqui, na sua essência, de um livre mercado. A gente defende a cada dia mais que esse mercado seja um mercado livre de energia. Então, para quem não consegue fazer o autoconsumo, entra a modalidade, como eu já disse, de GD compartilhada, onde nas usinas em que a CEMIG Sim constrói em diversos municípios, hoje a gente já tem usinas em diversos municípios do estado de Minas Gerais, seja no norte ou no sul do estado, essa energia é produzida nessas unidades, nessas usinas, e aí a gente tem um sistema solar que possui múltiplas unidades consumidoras ali. O que acontece? CNPJs e CPFs, comércios, pequenas indústrias e residências aderem a essas comunidades solares, imagino que a gente vai falar disso um pouquinho à frente, e também fazem esse mecanismo de compensação. A vantagem é que essa energia, como a gente vai ver, ela é, além de limpa, você não vai fazer nenhum tipo de investimento e a gente vai te entregar uma energia mais barata e a gente vai falar disso daqui a pouco. Legal, legal. Bom, eu acho que uma grande prova do quanto essa atividade ela é muito promissora é que o presidente sancionou uma lei, né, no início do ano, que ele instituiu o marco legal da geração própria de energia, não é isso, Danilo? Conta um pouquinho pra gente como é que é essa lei e de que forma que ela traz essa segurança jurídica aí para esse setor. O que nós chamamos de marco legal da geração distribuída é a Lei 14.300, que foi sancionada no começo desse ano, onde ela traz uma série de regras que trazem a segurança jurídica e regulatória para o investidor participar do sistema de geração distribuída. Com isso, nós teremos mais previsibilidade. Tendo mais previsibilidade, nós teremos mais recursos alocados nesse tipo de negócio. Então, nós estamos falando de um mercado que tende a crescer e, com o crescimento da geração distribuída, todos nós ganhamos. O empreendedor e também o cidadão,
porque nós teremos acesso a uma energia limpa, renovável e com menor custo. Eu adoro isso, eu adoro tudo que envolve sustentabilidade e que envolve todo mundo, né, a participar de uma forma aí de ser agente aí, né, dessas ações mais sustentáveis, seja na nossa forma de consumo, seja nos nossos hábitos, né, eu tenho certeza que essa forma de energia aí sustentável chegou para ficar, né, e aí se fala muito sobre as usinas fotovoltaicas. Me conta uma coisa, usina fotovoltaica é a mesma coisa que fazenda de energia solar? Que eu já ouvi esse termo, fazenda de energia solar, né? Eu acho que eu já até passei em frente a algumas ali, né, que a gente vai passando, igual a gente vê aqueles campos de plantações, são aquelas placas, uma atrás da outra ali, tudo enfileirada. É isso que é uma usina fotovoltaica? É a mesma coisa? Sim, a usina fotovoltaica, ela é uma série de placas, né, que fazem um volume de geração de energia significativo que poderá ser utilizada por grandes empresas ou variadas empresas e pessoas no mesmo site, né, no mesmo ambiente dessa usina. E por que desse o título de fazendas? Né? Porque muitas vezes elas estão nas áreas rurais e elas ocupam alguns hectares de terra. Então, para poder facilitar e, vamos colocar assim, trazer uma percepção para o público em geral do que é uma usina solar, nós usamos esse termo de fazendas solares. Né? Então, é uma forma de identificar a geração de usina, a geração de energia, a uma geração que é feita de forma remota e que pode ser compensada na casa da gente. Agora, qualquer lugar está propício para ser uma usina fotovoltaica, por exemplo? Como que você identifica, né? O João estava falando ali, a gente já tem no norte, a gente já tem no sul. Como que vocês sabem que aquele lugar ali é propício para a construção de uma usina, né? E em quais regiões a CEMIG, sim, está presente? Nós temos um mapa solarimétrico que foi construído pela CEMIG há alguns anos atrás, e nele traz uma sinalização dos índices nos locais com maiores radiações solares. Esses locais, eles são os mais propícios para podermos construir essas usinas solares. Então nós estamos falando de terrenos muitas vezes planos, com baixa produção agrícola, que não há uma competição entre a competição agrícola e a construção da usina solar, e estamos falando de um índice solarimétrico, que é o índice de radiação solar, muito bom. Agora, o que é interessante, Silvia, o Brasil é um país muito rico, né, nessas possibilidades de geração de energia renovável. Nós, independente de estarmos num local que assim, é o alto índice, mesmo assim a gente consegue ter bons índices de geração solar fora desse corredor, né, que foi identificado, que pega ali no norte, noroeste do estado, centro-oeste e uma parte do sul de Minas. Né? Mas em Minas Gerais como um todo, você tem condições de fazer boa geração. O que vai diferenciar é a produtividade dessas usinas em função da localização delas. E nessa trilha, Silvia, nesse caminho a gente já investiu 132 milhões entre 20 e 21, e estamos localizados em 10 municípios do estado de Minas Gerais, e a expectativa é que ainda nesse semestre a gente faça outros investimentos aí próximos a 300 milhões, iniciando obras e adquirindo novas usinas que estarão em outros 18 municípios. Então a gente ficaria aí em pelo menos 28 municípios. E aí quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também de desenvolvimento econômico e social nessas regiões, né? Algumas regiões, por exemplo, como o norte do estado, são regiões carentes, cuja a energia solar chegou com uma força tão grande, gerando empregos, gerando aluguéis de terras muitas vezes improdutivas, fazendo com que a economia, de maneira geral, não só o desconto de uma energia limpa e mais barata, mas também que a economia, de uma maneira ampla e limpa, diga-se de passagem, fosse desenvolvida nessas regiões. Sim, a gente nem imagina, né, o impacto que causa naquela região ali, onde tem uma usina, a gente acha que é só ali a distribuição dessa energia limpa, mas não, muitas vezes, como você está falando aí do norte de Minas, né, que é uma região muito carente ainda aqui no nosso estado, e a chegada desse tipo de energia
ela impacta de uma forma que a gente nem imagina, né? A gente está falando ali, muitas vezes, do básico para algumas pessoas, né? Que a gente vai estar levando acesso a elas, né? Sim, com certeza. Você faz uma revolução social, vamos colocar assim, a partir da produção dessa energia solar. Hoje já percebemos isso, que nós temos nessas regiões, vamos colocar assim, mais carentes, né, do estado, onde essas usinas foram implantadas, as pessoas tendo uma transformação social, né, transformação na vida delas. Então, a gente quer levar para o consumidor comercial, residencial, principalmente das grandes cidades, o benefício da redução do custo da energia, porém, para as comunidades que são a sede dessas usinas, a transformação social, o aumento de renda, para eles poderem ter uma vida mais digna. Sensacional. Agora, Danilo, eu tenho ouvido falar muito sobre energia solar por assinatura. O que é isso? Qualquer um pode fazer? Qualquer um está apto a ter essa assinatura? Olha, muito legal isso, porque a gente tem acompanhado essa tendência, né? A tendência mundial. Hoje nós falamos em veículo por assinatura, você consegue locar equipamentos, né, de informática por assinatura, e agora nós estamos falando da energia por assinatura. E o que é energia por assinatura? É energia advinda desses investimentos que nós fazemos na geração compartilhada para que o cliente ele possa acessar o benefício de fazer parte de uma dessas nossas comunidades solares, fazendas solares, da forma que a gente quiser falar, através de uma simples adesão. Então, ele tem um valor de consumo da conta de energia dele, ele não tem condições nas instalações dele de fazer a instalação de uma usina solar, né, na edificação da casa dele ou do prédio onde que ele mora, e aí ele compartilha com outras pessoas e outras empresas uma comunidade solar e ele assina o seu acesso àquela energia, né, como se ele fosse ali sim um proprietário sem fazer investimentos nenhum na construção da usina e nem em modificações na sua casa. Então é uma modalidade que traz uma flexibilidade para os consumidores que não querem investir ou não podem investir por vários motivos na construção da sua própria usina, compartilhar de uma usina com outras N pessoas ou empresas através de uma assinatura mensal, que ele paga a CEMIG Sim e ele tem um desconto na energia dele da conta convencional. É simples, a gente vê que essa é uma tendência, nós vimos hoje, né, nós temos TV por assinatura, né, que você faz de acordo com a sua demanda, a sua necessidade. Se você gosta de mais de esportes ou de filmes, você faz a sua assinatura conforme essa sua necessidade. Você faz hoje uma assinatura de um veículo e você escolhe qual é o carro que você quer fazer por um período X, e a mesma coisa hoje é energia. Você quer consumir e você adere através de uma assinatura por um período determinado, e você passa a ter o benefício dessa energia renovável e limpa. E isso é muito legal, Silvia, porque eu costumo associar isso ao mercado de telefonia lá no final da década de 90, né? O que sustenta essa história toda é uma regulação que vem liberando o mercado. A gente está passando por um momento de tarifas de energia muito alta, e se a gente seguir nesse mesmo nível, a população não resiste. O peso de uma tarifa de energia hoje, de uma conta de energia na população, na média da população, tem um peso muito grande em cima desse orçamento. O que aconteceu com a telefonia quando o mercado abriu? Você passou, obviamente que depois houve uma consolidação, e hoje nós estamos falando aí de 4 grandes empresas, pelo menos, mas hoje você faz uma adesão a um telefone celular de uma maneira totalmente democrática, e quase todo mundo tem um telefone celular, por internet. Você contrata uma linha telefônica, eu costumo dizer assim, as pessoas mal leem aquele contrato que a gente assina no tablet quando a gente vai em alguma loja dessas. E o que a gente está fazendo com a energia, de uma maneira similar, é algo parecido. O mercado está se tornando livre, porque hoje apenas o grande consumidor de energia, as grandes indústrias, podem comprar energia de quem eles quiserem. Só que a regulação ela vai permitir a cada ano que
as pessoas ou as empresas e os comércios de menor consumo de energia também façam essa adesão ao Mercado Livre. E o que a gente tem aqui é esse embrião desse mercado livre. Ele é um mercado competitivo, ele é um mercado concorrencial. Nós não estamos sozinhos nisso. Cabe à distribuidora prover a infraestrutura de fio para que essa energia chegue até os seus consumidores, mas é mais importante que esse consumidor tenha acesso a uma energia limpa e mais barata em alguns cliques e ele possa democraticamente escolher de quem ele vai produzir. E aí, obviamente, cabe à CEMIG Sim entregar o melhor produto, o melhor atendimento, a melhor forma de falar com esse cliente para que ele faça uma adesão. Simples, acessando cemigsim.com.br, em alguns cliques ele recebe uma proposta, vai fazer uma adesão e com 60 dias ele vai passar, que é um ciclo aí de faturamento da distribuidora, ele vai passar a ter o benefício dessa energia mais barata. Agora, a gente fala muito, João, dessa questão da energia mais barata, dos custos. Quem não tem ainda a condição, né, de instalar isso na sua residência. A gente fala muito dessa questão da economia. E aí, depois de quanto tempo que o cliente percebe efetivamente que a economia gerada com a adesão dessa energia solar está surtindo efeito? Porque vamos ser sinceros, na hora que mexe no bolso é que as pessoas começam a ver de fato, né, os impactos e se interessam mais ainda por essas adesões, né? Como é que é? Em quanto tempo que o resultado aí, que a pessoa começa a ver que realmente vale a pena investir nesse tipo de energia? Silvia, a gente tem alguns planos em nosso site, tá certo? Mas depois dessa contratação, e aí depende aí do que é uma contratação, como eu te disse, imediata, você adere imediatamente a uma proposta no site, com alguns cliques, você consegue perceber esse desconto em até 60 dias, que é um ciclo que a própria distribuidora de energia tem para o seu faturamento. Mas a gente vai começar a produzir a sua energia tão logo você contrate essa energia no cemigsim.com.br. Bom, o legal desse papo todo que a gente está tendo é que a gente percebe que a pessoa nem sempre ela precisa comprar a placa fotovoltaica ou kit, tem as opções de assinatura. Vocês falaram muito aí de um mercado mais aberto, né, de possibilidades. Então, conta um pouquinho, Danilo, como que a CEMIG Sim, ela vem simplificando, né, e ajudando nessa democratização aí do acesso à energia solar aqui em Minas. A CEMIG Sim, ela faz parte desse novo modelo de relacionamento com o cliente, que é o modelo que todos nós queremos ter da liberdade, né, da liberdade da escolha. Então, a CEMIG Sim, ela quer trazer para o cliente da área de concessão da CEMIG, de Minas Gerais, uma nova experiência nessa relação de consumo de um produto que é fundamental para a vida da gente, que é a energia elétrica. Então, o que nós temos visto a cada dia é que o cliente, quando você chega com uma proposta para o cliente, ofertando para ele preços diferenciados, prazos contratuais, num primeiro momento ele fica até surpreso. Fala assim, olha, energia, posso fazer uma aquisição, uma assinatura, né? E depois que ele faz essa assinatura e ele começa a participar desse mercado, que é o João Paulo já comentou, que é um embrião do mercado livre para esses consumidores de baixa tensão, que a gente chama assim, é um termo técnico, né, de baixa tensão, que somos nós, os consumidores finais. Esse consumidor, ele passa a ter uma relação não só com a marca CEMIG, mas uma relação de ganha-ganha, né? Porque ele vai poder ter a oportunidade de ter um menor custo com a energia elétrica, numa empresa que ele já tem um relacionamento, tem uma confiança, e com isso a gente espera que, no caso dos nossos consumidores comerciais, residenciais, eles ganhem mais competitividade. Mais competitividade quer dizer mais venda, maior lucro e também maior geração de emprego. E para nós que somos
clientes residenciais ali na nossa casa, nós passamos a ter uma redução na nossa despesa referente à conta de energia e podemos partir para consumo de outros produtos e serviços que muitas vezes nós não conseguimos fazer em função do valor da nossa conta de energia normal que nós temos hoje. Então, o que a gente está satisfeito nesse projeto da CEMIG Sim é levar ao consumidor a opção de ter um bom custo, um tratamento, uma relação diferenciada como cliente, uma nova experiência e também uma redução de custo. Agora, por último, mas não menos importante, a gente tem que sempre reforçar muito a questão do impacto ambiental, né? O impacto positivo dessa energia. A gente nunca falou tanto sobre sustentabilidade e eu espero muito que essa pauta perdure aí por muito tempo. E eu acho que quanto mais a gente propagar as vantagens do uso desse tipo de energia, melhor, né, João? Conta aí quais são as principais vantagens da utilização desse tipo de energia. Silvia, a pergunta é muito boa e a gente tem aí algumas pesquisas com os nossos clientes e a gente vê que a cada dia mais há um interesse por parte da população em consumir uma energia limpa, em ter acesso a produtos politicamente corretos ou sustentáveis, né, é a palavra mais adequada para essa situação. Então, essas usinas, elas realmente, pelo fato delas ser uma energia solar, não ter um grande impacto ambiental durante a sua construção, não ter um grande deslocamento de volume de terra, desvio de rio, nós estamos falando de uma energia 100% limpa e renovável, a gente tem transformado isso, a gente tem um cálculo que demonstra a nossa eficiência na redução da emissão de CO2, então todo mês o cliente, quando ele recebe a sua conta, ele também recebe quanto ele deixou de emitir de gás carbônico na atmosfera. Então, toda essa produção de energia limpa associada a uma energia mais barata vamos dizer assim, são os dois principais motivadores que fazem hoje com que esses clientes busquem essa energia livre no mercado de geração distribuída. Eu acredito muito nisso também, João, e tenho visto isso também, essa conscientização aí das pessoas, né? Em todos os aspectos. Se a gente tem um produto, o mesmo produto, mas que um impacta menos o ambiente ou o social também, por que não a gente escolher esse produto, né? Até mesmo para a gente mostrar para aquela empresa que a gente apoia, que é esse tipo de posicionamento que a gente quer ver das empresas aí como um todo no mercado, né? E aí, quem quer aderir a esse tipo de energia, que também está preocupado com a questão do ambiente, dos custos, da economia, como é que faz? Qual é o caminho aí para quem quiser ter mais informações sobre como aderir a esses planos? A gente falou aqui dos planos de assinatura, das várias formas das pessoas aderirem aí a essa energia dentro de casa ou nas empresas ou em conjunto também. Como é que faz? A pergunta é boa e a resposta é simples. Basta quem tiver interesse em contratar a CEMIG Sim, acessar o www.cemigsim.com.br, fazer uma simulação baseada no valor da sua conta e do seu consumo, escolher um dos nossos planos e passar a economizar. Fala um pouco mais sobre os planos que a CEMIG Sim oferece aos clientes, João. Nós temos planos que podem te dar um desconto de até 15% na sua tarifa de energia, porque nós conseguimos produzir uma energia que é mais barata do que aquela que a distribuidora entrega, e tudo isso de uma maneira muito simples, muito fácil de contratar, e com um retorno que vai acontecer em até 60 dias, como eu disse anteriormente. Então você acessa o nosso site, você que está nos ouvindo, acessa o nosso site e faça parte dessa comunidade solar. Não tem investimento, você não investe absolutamente nada, você faz uma contratação totalmente digital, a sua assinatura é digital, por isso energia solar por assinatura, e você vai fazer parte de uma comunidade solar, gerando a sua própria energia, de uma forma mais limpa e barata. João, legal você falar dessa questão das assinaturas também, porque muitas vezes a gente acha que para ter acesso à energia solar
eu preciso ter as placas na minha residência, ou fazer ali uma reunião no condomínio para a gente ver como é que vai ser a divisão aí para poder instalar isso num prédio, ou ter também um terreno para poder fazer essas instalações. E não, a energia solar está aí para todos, né? De acordo com a disponibilidade e com o bolso de cada um. A energia solar cabe no bolso de todo mundo, é isso? É exatamente isso, Silvia. Essa é a democratização. Isso é para qualquer bolso, é para as residências. Hoje a gente tem milhares de condomínios, prédios conosco na nossa base de clientes, porque você citou aí na sua pergunta, por exemplo, tem que fazer uma reunião de condomínio, e não bastasse a reunião de condomínio, que já é algo complexo, o condomínio em si não tem espaço suficiente para gerar energia para todo o prédio. Então, é mais do que normal que esses condomínios, essas residências, esses apartamentos façam uma adesão a uma comunidade solar. E o principal também, né, João? Contar isso para as pessoas, né? Quanto mais pessoas souberem desses benefícios, não só para o nosso bolso, mas para o nosso ambiente, para a comunidade, para o nosso país como um todo, melhor, né? Obrigada por todos os esclarecimentos aí que você e o Danilo deram hoje. Eu acho que é isso, quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente explicar de uma forma aí descomplicada para que todo mundo possa ter acesso, melhor, né? Obrigada pelo bate-papo em mais um episódio do Syntalks. Eu que agradeço, Silvia, e o Syntalks aí veio para poder ajudar os nossos clientes, os amigos da CEMIG Sim, a entenderem um pouco mais sobre o setor de energia, geração distribuída e o futuro da energia no Brasil. E isso é muito legal, né, Danilo? A gente poder fazer parte desse processo de democratização e de liberdade desse mercado, e de poder conversar com o nosso cliente, sabe? Hoje a gente está trabalhando cada vez mais para que o nosso cliente conheça esse produto, divulgue esse nosso produto, mas que ele se sinta satisfeito em produzir essa energia com a gente. Então foi um prazer poder falar isso com quem nos ouve. É um bate-papo, não é uma conversa técnica. A gente poderia transformar isso num tecnicismo enorme sobre regulação de geração distribuída, mas a gente entende que o nosso papo aqui é para o nosso cliente, é para quem precisa e quer produzir uma energia limpa e barata. Obrigada pelo bate-papo nesse primeiro episódio do Syntalks. Quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Sinta-se convidado a continuar acompanhando por aqui, em nossos perfis e nas plataformas digitais, conteúdos sobre tecnologia, inovação e a nova era da energia. Até o próximo encontro.